Esse é o Labcast, segunda temporada, Empreendedorismo Feminino. Segundo episódio, o ecossistema de startups femininas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Labcast, o podcast do Lab Fecomércio, nosso hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho. Eu sou Camila Tubin, gestora de comunidade nesse espaço e tenho o prazer de conduzir mais uma vez essa temática que é tão relevante para nós, que é o empreendedorismo feminino. E aqui nós temos hoje duas convidadas super empoderadas que vão contar para a gente muitas questões relacionadas ao ecossistema das startups, com um olhar feminino, é claro, e as suas percepções sobre tudo isso que rodeia esse ecossistema que é tão vivo, e tão necessário para quem é empreendedora neste ramo, das startups e de inovação e de todo esse segmento, certo? Então, a Daniele Cosme, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cami, é um prazer estar aqui. E a Aline Poulsen. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Eu vou contar um pouquinho para vocês, então, de quem é a Dani e quem é a Aline. Então, a Dani é a consultora de startups e comunicação, co-founder da startup Reserve for Me e co-criadora do Ladies in Tech. Isso Correto, mesmo, Dani? corretíssimo. Certo. E a Aline é mãe da Júlia, mãe do João Vitor e arquiteta, fundadora e CEO da Zeli, também cofundadora da Ladies in Tech, correto? Isso mesmo. Tá bem. Bom, então, gurias, antes da gente começar a falar propriamente do ecossistema de startups femininas e todo esse universo, toda a representatividade que vocês têm nesse grupo de mulheres, nesse movimento, vamos conhecer um pouquinho mais, de como que surgiu a Dani, co-criadora aí da Ladies in Tech e também da Reserve for Me, da sua startup, conhecer também a Aline, que é arquiteta de formação, mas também empreendedora e tem toda aí essa trajetória na criação dessa startup, conhecer um pouquinho mais de vocês, tá bem? Então, começar com a Dani, pode ser? Pode ser sim. Daniele Cosme, 45 anos, historiadora por formação, e eu tenho uma grande amiga, que já faz alguns anos que mora na Alemanha. E foi junto com a pandemia, nós conversando pelo WhatsApp, foi exatamente isso, necessidade de encontrar alguma coisa perto de casa, eu não sabia onde encontrar e como buscar, que veio a ideia de criar uma plataforma. Vamos criar um aplicativo para a gente encontrar economia perto de casa. Pesquisamos, não tínhamos, vamos. Temos um desenvolvedor? Temos. 23 de março. Tá, mas a gente tem que botar no ar, está no meio da pandemia, não sabe quanto tempo vai durar. Vamos botar no ar dia 1º de maio? Vamos botar no ar de 1º de maio, uma data bonita, data do trabalhador. Em 1 mês e meio o aplicativo estava pronto. Aí veio o problema, que aí a gente foi para o mercado. Mas a Reserve for Me nasceu uma conversa no WhatsApp, junto com a pandemia, com essa necessidade de tu encontrar o que estava próximo. Eu digo que com a pandemia a gente voltou para casa, Tu voltou para casa que antigamente, antes da pandemia era a maioria das vezes usada como dormitório, tu ia pra casa pra dormir, tu voltou pra tua casa, voltou pro teu bairro, e tu não conhecia a tua casa, tu não conhecia o teu bairro, tu comprava no centro ou próximo do trabalho. Então a Reserve for Me nasceu com esse propósito de conhecer, de fomentar a economia local. Show! Então foi uma necessidade que tu percebeu, diante da situação que era a pandemia, que ainda estamos passando por ela, e aí assim, muito rapidamente, porque a startup tem muito disso também, tem a ideia, já tem que logo começar a pensar em colocar, a rodar essa ideia. E a ideia veio principalmente com a Fran, a Francine, que é a minha sócia, que ela mora na Alemanha, e a família dela aqui. A minha mãe, uma senhora de idade, grupo de risco, não para em casa, porque ela quer saber onde é que acha as coisas. E aí foi quando nasceu a Reserve, e a nossa peculiaridade que a gente nasceu com esse nome, Reserve for Me, porque nós estamos atuantes também na Alemanha. Então já nasceu, além do desafio de criar uma startup que fosse funcional, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Que legal. Bom, e Aline, conta pra gente como que foi então a criação da Zeli. Então, até ali no meu currículo, Camila, tu falou, sou mãe da Ana Júlia e do João Vitor, arquiteta de formação, e eu sempre falo, justamente, a primeira coisa que eu coloco no meu currículo, que eu acho que é o mais importante, é dizer que eu sou mãe, e é por causa disso que hoje, inclusive, estou aqui falando sobre a Zeli.
A minha história de vida, assim, é um pouquinho diferente culturalmente, né, a trajetória que eu tive na minha vida, mas eu fui mãe muito nova, e em 2017 eu me separei do pai dos meus filhos, e aí naquele momento ali, foram 16 anos de relacionamento, 9 anos de casamento, eu senti um pouquinho falta de que tivesse uma ferramenta em que eu pudesse colocar os dados, informações sobre a rotina de cuidar dos filhos. Meu pensamento foi: é final de semana do meu ex-marido, a gente tem uma guarda compartilhada bem equilibrada, ele não deixou de ser um bom pai, era importante que ele continuasse convivendo muito com os filhos. E aí eu pensei, se for final de semana dele, recebi um convite de quem é, que horas começa, que horas termina e o local que tem que levar, ele iria saber. Eu, arquiteta, não tinha nada a ver com a tecnologia, fui pro Google pesquisar e eu não achei nada. E aí eu procurei a minha sócia e disse que é da área de tecnologia, disse, eu tenho uma ideia de um aplicativo. E aí acabou que ficou parado a ideia, tudo, até que em 2019 eu comentei com uma amiga minha, defensora pública, e ela começou a me incentivar, dizendo que toda vez que ela fazia audiência de vara de família, ela lembrava da ideia do aplicativo, porque a lei da guarda compartilhada, ela é a regra em casos de guarda. E em 2017, só 20% dos casos isso acontecia porque os casais não se comunicavam. E aí ela me mandava dizendo o quanto seria benéfico para as famílias e principalmente para as crianças. E aí que começa a história da Zélia. Eu resolvi levar adiante, entrou mais um sócio desenvolvedor, e aí a gente começa esse projeto, e o nome Zélia, inclusive, vem de zelar pelo bem-estar, de cuidar ali, de zelar pelo bem-estar das famílias, porque a gente viu a importância da ferramenta, inclusive para quem tem filhos menores de idade ali, não necessariamente serem separados ali em questões de guarda, porque 20% dos casamentos já acabam no primeiro ano de nascimento da criança. 1 a cada 3 casamentos acabam no Brasil. Então, seria um impacto já antes para que isso não acontecesse. Entendi. Perfeito. Então, ambas identificaram um gap, digamos assim, de mercado, né? Entenderam que tinha, de alguma maneira, negócio ali para fomentar, para desenvolver, e aí, então, criaram suas startups. Muito bacana. Bom, a minha segunda pergunta, então, é relacionado a os primeiros desafios, né, que as mulheres fundadoras de startups elas encontram, né, ou vão encontrar, já falando aí para quem está nos assistindo, né, quando elas ingressam nesse ecossistema, assim. Então, legal, eu tive uma ideia, eu penso que isso pode gerar frutos, virar um negócio, e aí quando eu vou para o ecossistema eu encontro aí tais desafios. Então, um relato, né, de vocês em relação a esses desafios que vocês encontraram e até mesmo em compartilhando, né, informações com outras gurias que vocês enfrentaram nesse percurso. Pode ser, Aline? Pode ser. Então, Camila, eu vou contar um pouquinho, assim, baseado na experiência que eu vivi, né, de quando eu saí da arquitetura, não sabia nada sobre startup, não sabia nomenclatura, nem sabia o que era exatamente uma startup, mas o primeiro passo que eu fiz foi, eu conversei com meu irmão, que entendia um pouco ali sobre tecnologia, startups, e ele me indicou alguns programas ali de preparatórios, do Sebrae, e também sobre incubação. E aí eu vi que tinha incubação na URGS, fomos lá e acabamos incubando lá dentro da URGS, e aí que começa um pouquinho a nossa trajetória, a gente começa esse aprendizado e esse choque um pouco de realidade, assim, porque o meio de startups, da tecnologia, da inovação, ele é muito masculino. Então, eu mesma que cheguei, a mulher vem empreender, né, normalmente por algum motivo mais emotivo, alguma dor mais pessoal, seja porque teve que sair do mercado de trabalho porque se tornou mãe, sempre tem um lado um pouquinho mais ali pro emocional mesmo da mulher. E já vem trazendo um produto para solucionar alguma coisa em relação a isso, que foi o meu caso. E aí a gente entra na tecnologia, no meio de startups, passa por bancas majoritariamente masculinas, com um produto que é sobre cuidado dos filhos, que quem demanda mesmo sobre as informações dos filhos são as mães. A gente vê aí que os pais estão mais participativos, mas ainda precisam que a mãe ainda vá e indique o que tem que fazer, ainda não tem essa proatividade que a mãe tem. Então, mostrar uma proposta de valor nessa trajetória fica um pouquinho mais difícil pra gente quando a gente tem uma persona mais voltada pra mulher, quando a gente tem mais isso, assim. Mas a gente tá aprendendo, a gente tá indo, assim, e tá conseguindo se comunicar um pouquinho melhor cada vez mais. Sim.
Interessante que tu trouxeste essa fala, assim, de que nas bancas, normalmente, é predominante ainda, né, o público masculino, porque o teu produto, ele acaba atingindo a persona da mulher, e aí tu quer olhar ali e ver alguém que tu identifica e diz, essa pessoa vai comprar minha ideia, né? Mas é isso aí, a gente tá trilhando esse caminho e tá tudo certo, a gente vai alcançar os nossos objetivos. Até complementando, Camila, o primeiro programa que a gente fez, a gente bem no início, nós nem fomos aceitos para entrar no programa. E aí, como nós estávamos na incubação, a nossa diretora, uma mulher, acabou entrando em contato com eles, a gente entrou e acabamos entre as startups de destaque. Então é só dar a oportunidade de mostrar o potencial, evoluir, realmente ir adiante, assim, né? Se tu só escrever o projeto, às vezes não vão enxergar. Então a gente tem que dar uma batalhada um pouquinho maior, assim, um pouquinho maior. Um pouquinho maior, né, Dani? E já aproveitando, então, esse gancho, direcionar essa mesma pergunta para ti, assim, quais foram as tuas experiências, né, na tua entrada, né? Como startup. A minha experiência é um pouco diferente da Aline, né, porque eu trabalhei durante quase 15 anos em empresas de tecnologia, mas sempre na parte comercial e de marketing. Trabalhei em startups, mas é totalmente diferente tu trabalhar em uma startup e tu comandar uma startup e um novo negócio. Acho que os principais desafios, primeiro é a questão do idioma. Eu digo que o startupês é um idioma diferente, são várias siglas, são várias palavras, então é um outro idioma até tu te inteirar e tu saber o que tá acontecendo, né? E para a mulher é mais difícil, como a Aline falou, é um ambiente masculino, não é machista. Então, para tu chegar diante de um grupo, de uma turma de homens, e tu falar, e tu mostrar, né, o teu ponto de vista, muitas mulheres se sentem intimidadas por ter muito homens na volta, outras não sabem, né, como se posicionar para que tenham uma igualdade ali dentro. Então, os principais desafios que eu vi foi esse, né, principalmente a língua, de tu entender esse idioma do mundo da tecnologia, esse ecossistema à parte, né, e tu acreditar no teu potencial e de assumir essa responsabilidade, dizer, bom, é difícil, é complicado, eu não entendo essa língua, mas vou aprender. Isso eu passei na minha primeira mentoria, o mentor em grupo, estava eu, a minha sócia, mais uma turma, e ele começou a falar startupês, e a gente não estava entendendo, e a Fran disse, eu não estou entendendo, pode repetir. Ele falou de mesmo quase a técnica, ela disse de novo, e aí, porque eu sou um pouquinho mais cara de pau, eu disse, abri o microfone e disse, desculpa, Fran, ele está sabendo que a gente não está entendendo, ele está repetindo, não tem problema, a gente estuda, mesmo semana que vem a gente vem com a resposta completa. Então, são esses desafios de dizer, ele viu que a gente não estava entendendo e ele não teve aquela sensibilidade de tentar. Aquela empatia de entender, e aí tu tem aquele né, momento que tu está, então eu vou ter que mostrar, né, não é porque eu sou mulher, mas né, que ele me respeite. Então, os desafios são esse, é tu mostrar essa igualdade e entender esse idioma e essa agilidade do mundo da tecnologia. Perfeito. É a busca do espaço, né? Ela é constante. É constante, realmente. Como tu colocaste, tu foi bem firme no teu posicionamento em dizer, olha, eu estou aqui, em outras palavras, eu estou aqui, eu não vou sair daqui, eu tenho o meu espaço aqui, o meu local, onde eu vou me apropriar, tudo bem se agora eu não sei, mas eu vou em busca. Eu vou estudar e semana que vem eu sei o que tu tá falando. Essa resposta. Até ele virou, né, uma coisa interna, a gente tem lá, quando a gente fala alguma coisa, diz, o fulano, lembra do fulano? Então ele ficou como um desafio interno para sempre, então a gente já tem isso, já ficou enraizado. Tá, muito bacana. Bom, e dentro de tudo isso, assim, eu acredito, fico imaginando, mas vou deixar para vocês, né, claro, essa resposta. Veio o grupo Ladies in Tech, que está ganhando uma proporção muito bacana, movimento aí que está fortalecendo, né, de fato, o ecossistema de startups femininas. Então, eu gostaria de te perguntar, Dani, como que surgiu, né, o Ladies in Tech, contar um pouco dessa história, né, desse grupo. Essa história é bem bacana, né? Eu já conheci a Aline, conheci outras empreendedoras desses programas de aceleração que a gente faz, e no início do ano passado, uma colega nossa, Marcele, né, advogada, hoje ela está morando em Portugal, chamou no WhatsApp para conversar, perguntando, né, ai Dani, eu me sinto tão sozinha, né, sendo uma mulher no meio desse sistema, eu estou numa aceleração onde só tem homens, e pra gente conversar, trocar essa ideia, vamos quem sabe criar um grupo no WhatsApp.
O objetivo era criar um grupo do WhatsApp para a gente conversar, né, essa troca e matar o desenvolvedor, né, que todo mundo tem um problema com o desenvolvedor. Então, a piada é, o grupo nasceu para a gente conversar ali e matar o desenvolvedor. Criamos o grupo e ele ficou parado ali no WhatsApp. Até que num domingo, né, a Aline me mandou uma mensagem exatamente com essa mesma questão, né, não aguento mais falar só com homens, né, me sinto sozinha como mulher no meio de startups. E eu disse, bom, tá aí o gancho, a gente teve uma ideia que ficou parada. Chamei a Marcele, tem a outra Aline, a Aline Bush, que também está no grupo. Botamos a Aline no grupo e aí criamos no outro, acho que um dia, 2 depois, numa conversa no Meet. E vamos criar, aí nasceu um nome Ladies in Tech. E o que era um grupo do WhatsApp foi ganhando uma proporção, porque conforme a gente participava de acelerações, de ações, de eventos, a gente falava do Ladies in Tech, né? Falava desse grupo e a gente percebeu que mais mulheres, assim como a gente, tinha essa mesma dor. A falta de apoio, de algumas vezes, né? A falta de reconhecimento, de ver outra mulher num mesmo processo. Com quem eu vou falar sobre tecnologia? Com quem eu vou falar sobre churn? Sobre LTV? Com quem eu vou falar sobre fluxo de caixa? As minhas amigas, eu digo, né? As minhas vão olhar pra mim e vão sorrir. Elas não estão entendendo nada. Então, e se eu for falar com o homem, eu me sinto receosa, não sei se ele vai receber. Então, o grupo nasceu com isso, né? Para fazer essa troca, esse apoio, e ganhou, né? Hoje são mais de 80 mulheres dentro do grupo. São 59 startups fundadas ou comandadas por mulheres em 15 segmentos tecnológicos. E até a gente colocou bem essa regra, né? São startups mesmo de tecnologia justamente por isso, porque são dores diferentes de quem tem um comércio ali que já é mais comum, mais de loja, outras coisas assim, porque são dores diferentes, né? São acessos diferentes, a gente tem que captar investimento, a gente tem outras coisas que a gente tem que fazer que são diferentes. É um universo paralelo, né? As dores são segmentadas. As dores, né? são comuns, mas existem, né, peculiaridades. Aí, por exemplo, a gente já teve mulheres procurando, eu empreendo, eu sou contadora. A gente entende, né, que ela tem a mesma dor, que ela sente a mesma necessidade. Mas não teria sentido dela entrar num grupo onde a gente fala com startupers, a gente fala em aceleração, fala em incubação, fala em investimento, fala outras dores que para ela não vai fazer sentido. Então não seria rico, não agregaria para ela. Então, além de que de repente ela vai até se sentir um pouco excluída. Poxa, não é isso que eu estava imaginando de apoio, né? Sim. E aí, então, a única regra que a gente tem, né, para a gente poder trazer o melhor para as mulheres que estão ali, para essa troca ser mais rica e mais efetiva, né, tem que ser mulher à frente ou inserida, né, num cargo objetivo em uma startup, uma empresa de tecnologia, porque aí as dores vão ser padronizadas, né, vai ser mais fácil de a gente ajudar, de fazer essa troca para ela, do que para se ela empreender em outra área. E a gente busca sempre apoiar e fomentar, né? Que as pessoas, além de trazerem ali soluções, dicas, não só entrar para absorver o que está sendo trocado ali, mas ser realmente uma troca de programas, porque a gente está ali juntos, a gente vai competir às vezes em algum programa de aceleração, alguma coisa ali, mas vai ser uma união, assim, vamos lá, o que eu posso te ajudar, e quem não puder ajudar vai indicar outra pessoa para ajudar. A gente procura muito que seja assim o grupo, né? Sempre manter essa igualdade esse de objetivo. todo mundo, e é né? bem bacana que a gente tem conseguido, né, de uma maneira bem bacana isso acontecer. Tu diz, mulher foi criada para competir, né? Tu já nasce sendo educada para competir com outra mulher. Aí tu vem para um grupo onde tu tem 80 mulheres, cada uma com o seu negócio, e não existe competição. Existe uma troca, né, um apoio muito grande, uma indica, lembra do negócio da outra, te indiquei, faz o network, traz, olha, gurias, eu tenho tal expertise, eu posso ajudar vocês nisso, então está sendo muito rico mesmo. Interessante essa tua fala que tu trouxeste, né, Dani, da competitividade. Realmente, né, antigamente, não muito antigamente, existia essa rivalidade mais acirrada, né, aquela coisa. E hoje o Ladies também tá aí como um exemplo, né, de que é possível tu ter um grupo em que, como bem a Aline disse, vão ter momentos de concorrência, é do jogo, mas que fundamentalmente o grupo vai existir e vai estar ali para se apoiar e para de fato fazer, né, esse compartilhamento de dores e de soluções também, né? Aconteceu isso comigo, fui para esse caminho, deu certo, gurias, vamos lá. Exatamente. E assim, um exemplo, a gente tem 4 startups que são da Autotech, né? São voltadas para a questão automobilística.
duas são bem parecidas, mas não existe a concorrência, sabe? Existe a troca. E quando existe a concorrência, ela é de negócio, né, numa aceleração, numa apresentação, num pitch, não é nunca a concorrência entre pessoas. Então isso a gente costuma, né, falar, a opinião, a troca ali é sobre pontual, não é contra a outra mulher, não é nada pessoal. Se existe aquela concorrência, é a demanda do mercado, é aquela coisa pontual, mas isso não, para não deixar isso crescer dentro, né? Nossa, que legal, a gente ficar feliz porque é uma questão da sociedade mesmo, a gente evoluiu nesse ponto, né? De alguma maneira, sim. É uma evolução, né, enquanto sociedade, assim. Muito bacana. Bom, partindo agora para nossa próxima pauta, as coisas, né, a globalização, o advento da internet, tudo foi muito acelerado e a cada dia surge uma novidade, alguma coisa que a gente está se apropriando, correndo atrás, né, para não ficar para trás nos negócios também, tá sempre ali competitivo frente ao mercado. Como que vocês identificam, né, que é possível se manter inovadora e competitiva nos negócios em meio esses tempos que nós vivemos de constantes mudanças? Toda hora atualiza Instagram, Facebook, falando agora um pouco das redes, né? Todo dia chega uma atualização, agora não é mais assim, agora a estratégia mudou, não é mais foto, é vídeo. Mas como assim? Não, é por causa que lá tem a briga com a concorrência, então acharam melhor que, sabe? Então é todo dia uma novidade, né? Sim. Então como é que a gente faz, gente? Como é que a gente faz para se manter inovadora e competitiva? Posso começar então contigo, Aline? Claro. Eu acho que o primeiro ponto bem principal é justamente estar dentro de hubs de inovação. Tu te conectar com outros empreendedores, tu ver o que está acontecendo, conversar com as pessoas. Estar dentro de um Lab Fecomércio, dentro do Caldeira, dentro desses hubs mesmo, que são potenciais trocas ali entre os empreendedores. Eu acho que é o primeiro ponto, assim. A gente mesmo, quando foi desenvolver, a gente foi desenvolvendo uma plataforma que já dava iOS e Android, porque um outro empreendedor nos indicou essa forma de fazer o desenvolvimento. Então, quanto mais tu estiver próximo das pessoas que também estão no mercado, que também estão fazendo, mais tu vai entender. E além de tudo, hoje em dia a gente tem bastante acesso, tu vê as notícias de startups que estão sendo investidas, tu sempre olhar para quem está na tua frente, né? Isso aí é super importante, porque tu vai ver o que eles estão fazendo, o que está dando certo, o que não tá, e sempre se conectar também com pessoas que sabem mais do que a gente, né? Isso aí é uma das coisas super legais que eu vejo nesse meio, nesse ecossistema, assim, que as pessoas são muito colaborativas. Claro que tem pessoas que não são, é do perfil e tal, ok? Mas se tu entra em contato no LinkedIn com um CEO de uma empresa que já vendeu lá por milhões, eles normalmente te respondem. Eu já conversei com reuniões de mais de 1 hora com pessoas que estavam muito mais à frente e me trouxeram insights maravilhosos e tu começa a entender, porque tu sai muito cru, tu não sabe nada, e aí hoje em dia eu já tenho um hall de conhecimento muito maior justamente por causa disso, não é de ficar na frente pesquisando coisinha lá no Google ou só lendo livros, não, é justamente dessa troca, desse networking e vendo realmente o que vai acontecer. E aí tu vai também gradualmente melhorando, tu vai performando até chegar ao teu ponto que tu vai estar sempre à frente também, né? Sim, como a Aline falou, o network ele é fundamental, né? Claro, tu entra num ecossistema novo, tu tem que aprender tudo e tu quer fazer o teu negócio dar certo, mas tu olhar o teu negócio em paralelo, tu levantar o olhar e olhar para o entorno. Quem tá aqui, com quem eu posso me conectar, né? Quem pode me ajudar, fazer essa troca nos programas de aceleração, num evento de startups, chamar outra empreendedora, olha, eu sei que tu já passou por isso, ou talvez tu não tenha passado, mas essa é a minha dor. Então, tu te manter, acho que junto com esse processo de inovação, parte da tua predisposição em estar pronto, aberto para isso também. Se tu pensar, eu só posso pensar no meu negócio, eu não posso mais falar com ninguém, tu vai ficar no caminho porque as coisas vão acontecer. O teu negócio é mega importante, só tá ali por causa do teu negócio, mas tu tem que abrir para a colaboração. É um ecossistema, né? Tecnologia, inovação é um ecossistema. E para um ecossistema, para tu sobreviver, ele tem que estar em equilíbrio. Então, tu está aberta para isso, né? Porque está acontecendo. Vai ler, vai fazer um workshop, vai conversar com alguém vai te dar uma indicação, tu não tem tempo daquele livro, daquele artigo, guarda aquele momento ali, depois tu dá uma olhada. Não é para ti, passa para outra pessoa. Então, a troca, ela é mega importante. Então, a tua predisposição também a conhecer além, né, te leva adiante. E tem muita mentoria, né, Dani? Muita. Muita mentoria que tu pode procurar. Tem mentorias que são
Que não tem custo, Inovativa Brasil. Sim, o Lab, a gente está fazendo aqui o Reserve for Me no Lab do FEComércio, Startup Lab, de forma gratuita. São 20 startups aqui dentro. Tem da parte automotiva, tem da parte financeira, tem a reserva, cada uma num estágio, e tu tem mentorias, tu tem acesso, tu tem uma troca, uma visibilidade muito grande. Então, tu ver que o teu negócio, ele é importante, mas para ele se sobreviver no ecossistema, tu tem que ter ligações, né? Então, tu tem que buscar, tem mentorias online, tem mentorias presenciais, tem mentorias pagas, tem mentorias free, e às vezes a mentoria vem, como diz a Aline, numa conversa. Tu vai conversar, tu vai te propor a conhecer novas pessoas, um network. Daqui a pouco aquela pessoa vai conversar contigo, vai te trazer insights, vai te trazer, ou te ligar com outra pessoa que pode te ajudar. Então, né, sempre buscar. Tu nunca sabe, tu nunca tá pronto, né? Acho que também é uma coisa de startupeiro, tem que ter certeza de, eu não sei, eu nunca tô pronto. Vou ficar pronto daqui a 10 anos, não, porque a coisa vai ser constante. Não, e trazendo também esse olhar assim do nosso cenário aqui, Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul como um todo, está perante o país bem posicionado até em relação ao ecossistema de inovação, né? A gente vê esses movimentos mais fortes, mais consolidados, está mais presente. Então não é só São Paulo, Minas, né? A gente também está se posicionando. Então existem, né, essas fontes, esses caminhos, né? Basta realmente sair daquela bolha, né, dali do meu negócio e olhar realmente para o entorno, como bem vocês colocaram. Camila, tu sabe que isso aí é bem legal tu ter trazido, né? Porque a gente, quando participa de programas, vai para até competições, a gente ganhou o Like a Boss em Gramado e fomos pro final no Startup Summit. O Rio Grande do Sul foi a única que colocou todas as startups entre as 24 finalistas, e a atual ganhadora, quem ganhou, foi justamente uma gaúcha. A gente tem, e todo mundo traz justamente esse feedback da qualidade das startups do Rio Grande do Sul, que é muito bom. Agora saiu, né, uma pesquisa que Porto Alegre está entre a segunda cidade mais competitiva do Brasil, e não é subiu no ranking de inovação, foi para a terceira cidade, terceiro estado em inovação, saiu ontem, anteontem, é o terceiro estado em inovação no Brasil. Então, assim, existe uma força muito grande no centro, São Paulo, Rio de Janeiro, sim. Existe uma força muito grande em Porto Alegre também, né? Como a Aline falou dos hubs, tem vários hubs, né? Tem muitas incubadoras dentro de universidades, tu tem hubs independentes, tu tem hubs que são mais frees, tem hubs que são pagos, mas tu tem um Sebrae, tu tem um Lab, tu tem um Caldeira, tu tem o Anal, tu tem a URGS, tu tem o Tecnocinos, então tu tem a rede, né? Basta tu dar um passo e procurar essa rede, e a rede ela vai estar aberta para te procurar, para tu te receber. E tá se firmando, né? Tanto é que o South Summit agora é um evento da Espanha, um evento enorme, até 2025 vai estar aqui, né? Em Porto Alegre, primeira vez que teve uma edição fora de lá, e foi em Porto Alegre, e Porto Alegre está investindo muito em tecnologia e inovação, e vai cada vez crescer mais. Gurias, assim, toda essa fala que vocês trouxeram agora é super motivadora para aquelas mulheres que estão agora, de repente, nos ouvindo e ainda estão nesse impasse. Quando é que começa? Quando é que é hora de começar? Então, um pouco vocês já acabaram respondendo, mas para a gente se encaminhar agora para o nosso final aqui do nosso episódio, da nossa conversa, eu gostaria que vocês, ainda nessa linha assim, de raciocínio, deixassem uma mensagem, aquela mensagem assim acolhedora, né? A gente está aqui prospectando, digamos assim, mais mulheres para o Ladies in Tech, para o ecossistema de inovação, né? Para a gente fortalecer esse ecossistema de startups femininas. Então, eu queria que vocês então deixassem esse recado aí de motivação, né? Tem um negócio, tem uma ideia, e agora? Faço, não faço? Qual é o momento? Para a gente se despedir aqui, então, desse episódio. Pode começar, Aline? Quer começar? Eu vou falar bem baseado, assim, na minha experiência e o que eu levo muito pra minha vida, assim. Primeira coisa, a gente duvida muito da gente, né? Eu, quando fui empreender na ZL, foi a primeira vez que eu tomei remédio para depressão na minha vida, porque entre sair da arquitetura e empreender, a gente passa por tudo aquela... Posso, não posso, como é que eu vou agora largar minha profissão? Eu tinha feito um MBA, uma pós, como é que eu vou largar todo esse investimento para começar do zero de novo num aplicativo que eu não tenho nem ideia? E eu me cerquei de pessoas, eu tenho muitos amigos que me motivaram.
minha família me deu todo esse apoio, e eu acho que para mim isso aí é o mais importante quando a gente tá duvidando até da gente. É difícil às vezes a gente acreditar, a gente tem a famosa síndrome da impostora, isso acontece, mas quando isso acontecer, fica perto de pessoas que acreditam, fica perto de pessoas que motivam, que te puxem pra frente, que eu acho que isso aí é o fundamental, assim. Eu acho que, inclusive, vai de acordo com o nosso propósito do Ladies, né? A gente puxar uma mão da outra, a gente tem os momentos super ruins, a gente várias vezes pensa, meu Deus, não é fácil, a gente tá aqui falando de um projeto, tá no ar, do Ladies, como se estivesse tudo muito bem. Não, mas a gente passa por vários momentos difíceis. Então, a gente às vezes tem que parar um pouco, respirar, conversar e pensar, não, eu tenho porque eu tô fazendo isso, tem um propósito, eu realmente acredito, tem pessoas que estão acreditando em mim, então eu vou fazer acontecer, porque é capaz de fazer acontecer. Eu acho que, como a Aline falou, o principal é tu acreditar que tu é capaz, né? A síndrome da impostora, eu digo que a impostora, ela tá sempre com a gente, né? As pessoas não veem, mas a cada passo que tu vai dar, e não só no empreender em tecnologia, na tua vida tu vai sempre te questionar, mas quando tu acredita em ti, tu tem aquele propósito, bom, eu sou capaz. Se outras mulheres estão fazendo, se mais mulheres já fizeram antes de mim, por que eu não posso? Eu não tenho conhecimento? A Aline saiu da arquitetura, eu saí da história. Eu sou historiadora, a Aline é arquiteta, e a gente é à frente de startup, tecnologia. Então, assim, tu não precisa ter só uma formação técnica. Eu nunca gostei de tecnologia, não vou poder empreender, vai. Né? Existem várias áreas que tu pode atuar. Tu acreditar em ti, como diz ali, tu cercar de pessoas que acreditam em ti, porque aquele momento vai ser difícil, tu não vai acreditar, tu vai dizer, tá, não tá dando certo, não vai dar certo, vou voltar, né? Vou dar 10 passos para trás, e vai sempre ter alguém que vai dizer, às vezes até inconscientemente, tu tá conversando, daqui a pouco alguém vai te fazer um elogio, ou vai falar da tua startup, do teu negócio, tu vai dizer, cara, essa pessoa tá vendo o que eu não vi em mim. Então, ter esse olhar para o que os outros estão vendo em ti também, né? Aceitar que sim, tu tem as tuas qualidades, sim, tu tem a tua competência, e não te comparar, né? Que o teu processo, ele é diferente do processo de outras pessoas, de outras mulheres, né? Eu sei, eu posso, o que eu não sei hoje eu posso aprender, né? Eu aprendi tudo até esse momento, posso aprender mais, cercar dessas pessoas e acreditar, né? Eu acho que é o não desistir. Né? Um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. E para quem quiser, entre em contato com o Ladies, que a gente motiva, a gente incentiva. Tem as redes sociais, onde é que vocês estão hoje, a Ladies? Ladies in Tech tem um LinkedIn, Ladies in Tech, né? Instituto Ladies in Tech, tem um Instagram, Ladies in Tech BR, o nosso site está quase pronto, então é só procurar lá, ou chamar a Aline pela Zelle, chamar a Daniele pela Reserve, chamar a Marcele pela Smart, a Aline pela Colocker. Então, são 80 mulheres, todas, uma está sempre conversando e falando. A gente tem só um formuláriozinho, né? Porque, como a gente disse para a mulher, ela tem que estar na tecnologia para ela preencher, para a gente ter o telefone dela, colocar lá no grupo. E depois que ela está lá no grupo, ela tem autonomia. Então, tem umas que já me procuraram, eu tenho vergonha, posso falar lá? Eu digo, tu está no Ladies in Tech, lá não existe regra. Nós somos um instituto, nós temos uma diretoria porque precisava, né, para o estatuto, mas não existe, sim, eu mando, eu decido, né? Tudo colaborativo. Ali, todo, né? Colaborativo, porque senão perde o sentido e o propósito do Ladies. E é tão legal, né, Camila, que a própria Lab Fecomércio fez uma parceria para justamente ajudar a fomentar. A gente tem um espaço aqui que a gente pode trabalhar aqui no coworking, então já é toda uma troca, né? Pode vir aqui para no mostrar Lab, como o ecossistema ele é colaborativo, sim, né? Eu conheci a Camila e o Giancarlo num evento do Sebrae, e dali saiu uma conversa, e depois a conversa foi, a Aline veio e nasceu essa parceria, né? Então o ecossistema de tecnologia ele está aberto, né? Só tem que dar aquele teu primeiro passo, né? Vai com medo mesmo, né? Vai ali e conversa. A gente tem esse espaço, como a Aline falou, a gente tem a incubação, então não existe. Os impeditivos são mais, às vezes, medos, né, pessoais do que externos. Bem colocado, os gregos colocaram sobre a parceria, é bom retomar e fortalecer até para quem está nos assistindo, de repente até já tem uma startup, ainda não está conectado com a Ladies, tem essa parceria muito bacana que a gente fomentou aqui com o Lab, onde as gurias que estão lá no grupo podem usufruir dos espaços aqui do Lab. Então, até se vocês não conhecem ainda a estrutura física desse espaço, acesse as redes sociais Lab Fecomércio, né? Estamos no Insta, no Face,
temos também nosso site, e lá vocês vão descobrir do que a gente está falando desse espaço aqui, que é o Lab Fecomércio, tá bem? E é maravilhoso. E além do espaço, né, é todo um aporte, um suporte, né, que existe aqui, né, recepção, né, quando a gente chega aqui, né, a equipe do Lab, né, extremamente aberta para nos receber, então isso é muito bacana. Através do programa de mentorias também, agora do Startup in Lab, a gente está rodando, a Dani está participando, inclusive, né, com o Reserve for Me. Então, fica aí também essa dica, né? Bom, gurias, eu gostaria então de agradecer, a gente está encerrando então o nosso bate-papo, foi muito bacana, a gente conseguiu coletar diversos insights aí, e essa provocação também, né, dessas mulheres que de repente têm ali uma ideia, tá um pouco insegura, né? A gente espera que a partir dessa nossa conversa a gente possa então fomentar, né, e levar esse incentivo para essas mulheres, para a gente ter mais mulheres empreendedoras aqui conosco. Precisamos, e né? até falando, só fechando e trazendo um exemplo dali, tu falou, às vezes tu tem uma ideia e tu tem medo de compartilhar, alguém vai roubar a tua ideia. Exato, não vai vir o ladrão das ideias. Porque alguém vai roubar uma ideia. Gente, criar uma startup não é assim. Eu falei hoje, amanhã a pessoa apareceu com a minha startup. Então, a partir do momento que tu traz a tua ideia para outra pessoa, como a Aline trouxe para a amiga dela, como a Fran, minha sócia, trouxe para mim. Então, tu tem uma ideia, tu viu aquela necessidade, conversa, procura alguém que tu tenha uma confiança. E ele vai te trazer, né, essa credibilidade, vai te abrir o caminho. Bem colocado, né? A gente fica guardando ideia e quando vê ela morre comigo, porque eu tava com medo de compartilhar. Não é nada, né? Exato, não tem nenhuma iniciativa, não tem nenhum movimento, ela acaba por morrer, né? Então, gurias, muito obrigada por ter aí aceitado o convite de estar aqui hoje para a gente trocar essas ideias todas. Agradecer também a todos que nos acompanharam aqui nesse episódio. Fique ligado que tem muito mais aí pela frente e até a próxima.